Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos continuar a falar sobre a taxa de gás. E nas últimas aulas nós vimos sobre a unidade de medida computacional que é o gás, que cada operação no Ethereum tem equivalendo a ela uma certa unidade de gás. Agora vamos falar sobre o valor do gás. Bom, como é que a gente calcula a taxa de gás? Já vimos isso, vamos ver de novo. A taxa de gás é a quantidade de gás usada na transação vezes o valor do gás. Então, como calculamos o valor do gás? Quem define o valor do gás? E aí eu vou primeiro dizer como era antigamente até uns 2 anos atrás, e depois como é agora, porque houve uma mudança brusca. Antigamente era completamente arbitrário o valor do gás. Quem enviava a transação definia quanto queria pagar pelo gás. E aí vamos ver como é que a pessoa fazia isso e se isso dava certo, as consequências disso. Mas vamos dizer que a pessoa definia quanto quer pagar. Então, por exemplo, se uma pessoa define que ela quer pagar 10 GWh pelo gás, por cada unidade de gás, quanto custava para ela uma transação simples? Lembrando que uma transação simples requer 21.000 unidades de gás. Basta multiplicar 21.000 vezes 10 GWh, que dá 210.000 GWh, que é igual a 0.00021 Ether. Então, antes de continuarmos, eu quero fazer uma breve pausa para falar sobre essas unidades unidades fracionárias do Ether, que é Whey, GWh, etc. Então, antes de continuar, vamos ver isso. Vou abrir aqui um site que eu achei que tem várias dessas unidades. A menor unidade da moeda da Ethereum, que é o Ether, chama-se Whey. Então, o mínimo que a gente tem é 1 Whey. No caso do real, seria 1 centavo. 1 centavo é a menor fração do real. Depois disso, temos o Kiloway, 10 a 3, Megaway e Gigaway, Gway, que é 10 a 9. Então, quando a gente fala 1 Gway, nós estamos dizendo 10 elevado a 9 Whey. E quanto vale um Ether? Um Ether é 10 elevado a 18 Whey. Então, o Ether tem 18 casas decimais. Entre o Gway e o Ether tem o Szabo, em homenagem ao famoso criptógrafo Nick Szabo, muito importante em toda a área de criptografia e de dinheiro digital, e Finney, em homenagem a Hal Finney, também um criptógrafo muito importante. Inclusive, Hal Finney foi a primeira pessoa a receber uma transação do Bitcoin. Ele foi a primeira pessoa a utilizar o Bitcoin depois do Satoshi. Então, ele foi muito importante, por isso que, em homenagem a ele, tem essa unidade de medida Finney. Então, é muito importante que você conheça pelo menos o Whey e o Gigaway ou Gway, que é 10 elevado a 9. Então, vamos voltar ao nosso slide. E aqui, calculando uma transação, 21.000 unidades de gás, vezes 10 Gway cada uma, 210.000 Gway. Se a gente quiser converter, existe um site que é muito útil para isso. Vou mostrar aqui esse site, que é o eth-converter.com. Ele traz aqui apenas o Whey, Gway e o Ether. Basta colocar o valor em Gigaway, por exemplo, 210.000, e ele converte a 0,00021 Ether, como está aqui. Então, agora a gente sabe como calcular a taxa de gás e a gente conhece essas medidas. E, antigamente, todo o valor da taxa de gás ia para o minerador ou o validador. No caso, antigamente, era minerador. Minerador é aquele nó que coloca o novo bloco na blockchain. E aí ele é sorteado via um mecanismo de consenso chamado Proof of Work. Hoje em dia é Proof of Stake, mas existe um mecanismo de consenso que permite que esse usuário seja o próximo a colocar o bloco na blockchain, e ele ganhava uma taxa por ter sido sorteado entre aspas, né? Por ter sido escolhido, uma taxa em Ether. Além dessa taxa que era fixa e é fixa até hoje, existe esse outro valor que ele ganha, que é a taxa do gás que é paga para a transação, e é toda para o minerador. Isso mudou, eu já vou falar sobre isso. Bom, então, como eu disse, quanto vale o gás? Se eu quiser pagar 1 Gway e a outra pessoa quiser pagar 10 Gway, como é que fica? Quem decide isso? Antigamente ninguém decidia, o protocolo não lidava com isso. Então, o que acontecia? Cada bloco na Ethereum
tem um limite total de gás, que é de 30 milhões. Então, um bloco pode ter diversas transações, mas a soma total do gás gasto por essas transações não pode exceder 30 milhões. Então, dependendo, se houver muitas transações e o minerador tiver muitas transações a seu dispor para escolher quais que ele vai colocar no bloco e ele não puder colocar todas, porque poderia superar os 30 milhões, o que ele vai fazer? Ele vai escolher aquelas que pagam uma maior taxa de gás, porque a taxa de gás ia para ele, por exemplo. Então, para que ele vai colocar uma transação que paga 1 GWh se existe outra transação que paga 10 GWh? Ele vai pegar a que paga 10 GWh, ou que paga 15 GWh, que paga 100 GWh. Então, era realmente um mercado, era um leilão. Aqueles que mandavam a maior taxa de gás eram os primeiros a serem escolhidos. Se uma pessoa mandasse uma taxa de gás muito pequena, talvez fosse escolhido depois de muito tempo, em algum momento que a rede estivesse com pouco uso, pouca gente vendo a transação, podia até ele ser escolhido. Ou talvez não fosse escolhido nunca. Então havia essa questão de você ter que supor um valor, era completamente arbitrário, eu vou mandar 10 GWh, vou mandar 1 GWh, vou mandar 100 GWh, a pessoa tinha que supor. E isso não era bom. Não era bom porque as carteiras que lidavam com isso, elas não sabiam direito o valor a ser enviado. Elas tinham que meio que adivinhar o valor. Então, novamente, isso mudou há pouco mais de 2 anos e agora eu vou falar sobre essa mudança a partir do próximo vídeo.